aqui comigo o Sr. Dr. Juiz, desembargador, o Sr. Dr. António Robalo. Agradeço-lhe a sua disponibilidade e ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco. Portanto, o Sr. Dr. Juiz António Robalo, portanto, esteve em vários tribunais ao longo do seu percurso de vida profissional, nomeadamente no Tribunal Judicial do Barreiro, da Almada, no Tribunal de Círculos Oeiras, também na 2ª e 5ª Varas Criminais de Lisboa, foi assessor jurídico no Supremo Tribunal de Justiça durante 3 anos, portanto ainda um longo tempo, não é? E neste momento está aqui em Castelo Branco. Não. Já não? Não, já não estou em Castelo Branco há 10 anos. Ok. Portanto... Passei pela relação de Évora, estive na relação de Lisboa e presentemente encontro-me na relação de Coimbra. Ok. Pronto, tínhamos aqui a indicação que teria também passado pelo Tribunal de Castelo Branco. Passei durante aproximadamente, creio, 9, 10 anos. Ok. Sim, senhor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e daria-lhe então agora a palavra, está bem, Sr. Dr. Com certeza. Juiz? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Agradeço já, portanto, à instituição pelo convite que me foi feito, que eu aceitei com todo o gosto, e aquilo que me foi proposto foi falar sobre o processo de acompanhamento a maiores. Foi fundamentalmente este tema que irei abordá-lo de uma forma um tanto ou quanto com uma linguagem não jurídica, por forma a que todas as pessoas possam compreender minimamente a tramitação processual e, no fundo, aquilo que se pretende com este processo em contraciclo com o processo de interdição e de inabilitação que houve até, se a minha memória me estava aqui a atraiçoar, fevereiro de 2019. Portanto, e a razão foram fundamentalmente 3 pontos que levaram a que houvesse uma adaptação do processo de acompanhamento de maiores em detrimento, se assim podemos dizer, do processo de interdição e inabilitação. A primeira tem a ver, desde logo, com a questão fundamental da pessoa em si. A segunda tem a ver com o que pretendia o processo de interdição no Código Civil. Pretendia fundamentalmente defender o património e, ainda por cima, pretendia defender o património de terceiros que eventualmente não fossem prejudicados por contratos que eventualmente fossem celebrados entre a pessoa que poderia vir a ser declarada interditada. Houve inclusivamente, em 2009, quando Portugal ratificou a Convenção da ONU, algumas vozes que vieram dizer que o processo de interdição poderia eventualmente aqui ou ali ferir a Constituição. E dentro deste parâmetro poderia eventualmente até colocar-se a questão de saber se não seria completamente inconstitucional ou se poderia ter, nesta ou naquela vertente, alguns lives de inconstitucionalidade. Dentro deste parâmetro avançaram para o processo de acompanhamento de maiores. Como o próprio nome indica, maiores significa que a pessoa já tem 18 anos. Corre em paralelo e muitas vezes o próprio processo de acompanhamento de maiores remete, se assim podemos dizer, para o processo de acompanhamento de menores, que são processos que findam aos 17 para 18 anos. Poder-se-á colocar desde logo uma questão. E se eventualmente a pessoa com 17 anos já tiver sintomas de que poderá vir a ter problemas de acompanhamento a partir dos 18. Como é que isso vai ser resolvido? Portanto, além destes casos, é taxativa que a partir dos 17 anos, se a pessoa estiver numa situação dessas, pode de imediato avançar para o patamar seguinte, não a pessoa em si, mas pode dar-se início, portanto, ao processo de acompanhamento de maiores e que apenas irá findar quando a sentença que vier ou não a ser decretada no processo de acompanhamento de maiores transitar em julgado. O que significa que a pessoa, entre aspas, continuará a usufruir ou a ter, portanto, um tratamento como se menor fosse até
ao trânsito em julgado da decisão do processo de acompanhamento de maiores. E o que é que se pretende com o processo de acompanhamento de maiores? Pretende-se fundamentalmente três vertentes. A primeira vertente tem a ver com colocar a pessoa em paralelo e em igualdade com todos os demais, coisa que não acontecia com o processo de interdição e inabilitação, e daí que havia muitas vozes, ou algumas delas, que diziam que poderia eventualmente haver aí uma inconstitucionalidade, desde logo por violação do artigo 3 da Constituição da República Portuguesa. Pronto, este era desde logo o primeiro ponto. O segundo ponto colocava-se também porque poderia haver determinadas situações em que a pessoa não estaria completamente incapacitada para exercer as suas funções, para casar, para doar, portanto, para fazer determinadas tarefas, se assim podemos dizer, só que também não estava numa situação em que o Tribunal, através de exames médicos e através, portanto, de relatórios médicos de especialistas, pudesse dar o passo em frente a dizer que aquela pessoa estava numa situação de interdição. E assim sendo, o processo seria julgado improcedente, porque os pareceres médicos e os pareceres que estariam junto ao processo, e mesmo testemunhal, muitas vezes nos levavam a chegar à conclusão que os pressupostos para que a pessoa fosse decretada interdita não estavam verificados e, portanto, ficaria numa situação de normalidade, entre aspas, só que no fundo poderia ter este ou aquele problema e criavam-se ali, às vezes, situações complicadas de eventuais contratos ou de eventuais negócios que essa pessoa viesse a realizar, saber até que ponto eles poderiam ou não poderiam ser anulados. Isto era, desde logo, portanto, uma das questões que se colocava. Hoje, essa situação está praticamente ultrapassada. E está ultrapassada porquê? Porque o processo de acompanhamento de maiores regula essa situação. Mesmo que a pessoa não esteja em condições de reger a sua pessoa, pode ser acompanhada por um terceiro, que já lá iremos, portanto, a explanar essa situação. E ao ser acompanhada por um terceiro, portanto, em certa medida, aquele problema que era colocado no Código Civil, no artigo 143, se a minha memória não me traiçoa, precisamente do processo de interdição e de inabilitação, hoje ficou, por assim dizer, sanado. Deste processo, coloca-se à cabeça duas questões. Primeiro, quem pode vir pedir que a pessoa A ou a pessoa B está numa situação de pedir ou de poder beneficiar de acompanhamento. Isto é a primeira questão que se coloca. E depois aí também há uma subdivisão que iremos ver mais à frente. Aqui, portanto, a própria pessoa que se sente nessa situação, ou porque bebe álcool, ou porque consome estupefacientes, ou porque tem uma doença mental, portanto, há uma panóplia bastante grande de situações onde a pessoa pode, ela mesma, recorrer, portanto, ao Tribunal para que possa, eventualmente, vir ou não, também depende, depois da tramitação processual, a ser acompanhada por uma terceira pessoa. Se a pessoa fizer isso, portanto, não tem que pedir autorização a ninguém, ela própria o pode fazer. Há apenas uma outra pessoa que pode vir junto do Tribunal, intentar o processo, que eu já explico o que é isso, intentar o processo para que essa pessoa possa ou não, consoante a matéria factual que eventualmente vier a ser apurada, beneficie ou não de uma pessoa que o possa acompanhar. E como é que isto funciona? Portanto, se a pessoa está nessa situação, ela pedindo, não tem que pedir autorização, seja a quem for. A outra pessoa que pode pedir, desde que, assim eu entenda, é o Ministério Público. O Ministério Público pode ter conhecimento, ou pela própria pessoa, ou por um familiar, ou por A ou por B, de que a pessoa X ou a pessoa Y se encontra numa determinada situação e ele próprio pode avançar para o pedido de acompanhamento de maiores. Poder-me-ão perguntar, então e as demais pessoas, o marido, o filho, não podem pedir a intervenção? Podem, só que aí têm que ter autorização da pessoa que quer ser acompanhada. Se não tiverem a autorização da pessoa que quer ser acompanhada, não o podem fazer. Não o podem fazer, não sabem bem, mas, portanto, já explica a razão. Em princípio, não o poderão fazer. Podem fazê-lo
pedindo autorização ao Tribunal para o fazerem. E como é que isto se faz? Faz-se de duas maneiras. Ou fazem-no previamente e pedem autorização ao Tribunal, portanto, o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha tia, ou seja, quem for, encontra-se nessa situação assim. Nós entendemos, por esta razão ou por aquela, de que precisa de ser acompanhada e o Sr. Juiz dê-nos a autorização, já que a lei não nos permite, dê-nos a autorização para que nós possamos avançar com o processo. Ou então, no própria petição inicial, portanto, a petição inicial é um papel, se assim podemos dizer, onde a pessoa relata os factos que entende que possam ser suscetíveis de levar à conclusão de que aquela pessoa precisa de ser acompanhada e nesse mesmo processo, desde que não tenha tido a autorização da tal pessoa que precisa de acompanhamento, o diga, uma vez que fulano tal precisa de acompanhamento em nossa opinião e ele não nos consente, pedimos desde já ao Tribunal que nos permita avançar com o processo e que nos dê essa autorização. E o Tribunal, portanto, nesse caso, também dá. Também dá ou não, depende do circunstancialismo. Uma outra questão também que as pessoas, por vezes, ficam um bocado confusas é, então, se eu não tiver possibilidades económicas para avançar com o processo ou para intentar o processo, tanto mais que as custas judiciais são um pouco elevadas, ficamos maniatados, não podemos avançar com o processo, como é? Podem avançar com o processo e aqui também duas vertentes. Ou fazem-no e vão à Segurança Social e pedem a nomeação de um advogado e o advogado intenta o processo e, portanto, a pessoa aí não tem que suportar despesa alguma do processo em si, ou então vai ao Ministério Público e o Ministério Público intenta o processo, portanto, como que em representação, se assim podemos dizer, para utilizar uma linguagem mais simplista, em representação da pessoa que eventualmente necessite de ser acompanhada. O processo entra, que fazer? Portanto, o juiz lê os elementos, convém inclusivamente que no requerimento inicial, na tal petição, que é o termo técnico, a pessoa, além de elencar os factos, que junte de imediato toda a documentação clínica que eventualmente possua para que dê uma maior celeridade processual. Porque se vai avançar com o processo, se não tem documentação clínica, portanto o processo poderá estar ali a aguardar que venha essa documentação para depois dar o passo seguinte ou dar os passos seguintes. A petição inicial é pouco mais ou menos isto. É uma folha de papel em que a pessoa relata os factos que entende que possam levar ao acompanhamento e o Tribunal, depois de ouvir, quer a pessoa que pede desde que seja aquela que vai ser acompanhada, quer testemunhas e os documentos, poderá ou não vir decretar o acompanhamento. Pronto, isto é a primeira coisa. A pessoa, imaginemos que é o Ministério Público quem tenta o processo. Então, a pessoa que vai ser ou não decretada, interdita, acompanhada, é citada para tomar a sua posição. Isto aqui, digamos nós, portanto, o princípio do contraditório, ou seja, ninguém pode ser condenado ou pode ver uma determinada decisão sem que tenha conhecimento de que um processo está a correr contra si. Portanto, no fundo, é a possibilidade que a pessoa tem de dar a verdade dos seus factos. Portanto, há uma que diz o facto é este, a pessoa é citada para tomar posição sobre aqueles factos e ela dirá aceito, não aceito, ou esses factos são parcialmente verdadeiros ou não são totalmente verdadeiros e, portanto, dá a sua versão dos factos e é a partir daí que a situação, portanto, se desenrola. Quanto à pessoa que pode eventualmente ser acompanhante do acompanhado, aí também há duas situações. Ou a pessoa que pede para ser acompanhada indica de imediato essa pessoa, ou se eventualmente não o fizer, portanto, o Tribunal irá
decretar entre as pessoas que entender que dão maior garantia e maior sustentabilidade ao acompanhamento. Portanto, as coisas funcionam assim. Chegando aqui, o que é que se coloca? Pode-se dizer, desde logo, isto. Então, e o acompanhante, o que é que tem que fazer? O que é que o acompanhante tem que fazer? O acompanhante, no fundo, posso dar aqui uma espécie, será como que um pai ou uma mãe que acompanha aquela pessoa e dar-lhe-á os melhores conselhos, quer na feitura de contratos, quer na feitura de arrendamentos, portanto, tudo aquilo que ele necessite, portanto, o acompanhante dará a sua opinião sobre aquela matéria. Matérias há em que o acompanhante não o poderá fazer. E não o poderá fazer porquê? E compreende-se perfeitamente, é o bom senso, é a lógica que nos leva para aí. Imaginemos que o acompanhado tem uma casa, quer vendê-la ou quer arrendá-la. Parece de bom senso a todos nós que não vá vender a quem acompanha, ao acompanhante. Sob pena de poder haver ali conflito entre um e o outro. E também não o poderá fazer a uma pessoa com o acompanhamento, venda aquilo. Porque nunca se sabe o que é que eventualmente poderá estar por trás disso. Portanto, nessas situações, pois pode ser feito, mas tem que haver sempre a autorização do Tribunal, por forma a que fique salvaguardada toda essa situação em que nunca por nunca ser o acompanhado possa ser prejudicado por uma má gestão, se assim podemos dizer. Exatamente. Funciona dessa maneira. Mais à frente pode-se colocar um outro problema que é, então, mas se é assim, não faz sentido absolutamente nenhum quando é que poderá haver um tutor, quando é que poderá haver o Conselho de Família, quando é que poderá haver, portanto, o co-tutor. E como nós sabemos, no processo de interdição havia essas figuras. Isso não significa que atualmente elas não existam, elas existem. Temos é que fazer uma triagem e ver qual a situação em que o acompanhado se encontra. Se ele se encontra numa situação em que consegue perfeitamente, em determinadas situações, zelar pelo seu bem, zelar pelo seu património, zelar pela pessoa em si, portanto, aí será apenas acompanhada e não haverá necessidade sequer de haver o tal tutor, o tal tutor, portanto, o tal conselho e os vivais de família, não haverá necessidade disso. Mas também pode acontecer que a pessoa esteja completamente demente, se assim podemos dizer. Pronto. E então, nessa situação, terá que haver, como não podia deixar de ser, portanto, um tutor, o co-tutor e o conselho de família, precisamente para que o acompanhado possa, também ele, nestas situações, ver salvaguardado todos os seus interesses. Uma outra questão é esta. Imaginemos que o acompanhado, dentro de determinados parâmetros, faz, ou por desconhecimento, ou por qualquer razão, um contrato ou um negócio com o acompanhante. Coloca-se aqui esta questão. Então, mas se o acompanhante o aconselha numa determinada medida, por forma a que ele não possa ser prejudicado, então como é que é possível ele celebrar um contrato ou um negócio com o próprio acompanhante? Não é. Não é. E não é porque, se o fizer, pode fazê-lo, como é evidente, mas esse negócio, esse contrato, está ferido de nulidade e de inulabilidade. Porque vem alguém, o filho, por exemplo, do acompanhado, entende que aquela situação é lesiva para... Exatamente. E, portanto, nessa matéria, o contrato pode e é, portanto, anulado. Um outro problema que se coloca aí é, então, e a pessoa que acompanha o terceiro, o acompanhante, se assim podemos dizer, ele está vinculado eternamente àquela situação? Há situações que quase que sim. Porquê? Porque se for o filho ou se for o marido, portanto, só ao fim de 5 anos é que pode exonerar-se e é necessário que haja uma outra pessoa. Imaginemos
que é um filho, mas que tem 2 ou 3 irmãos. Portanto, é um que é nomeado representante. E esse aí tem que representar a pessoa durante 5 anos. Ao fim de 5 anos, pode pedir para sair. Mas, para o efeito, é necessário que o substituto, se assim podemos dizer, que esteja nas mesmas condições dele e que dê as mesmas garantias dele. Se assim não for, portanto, também não pode. Também não pode. Poder-me também perguntar, e todas as pessoas podem ser acompanhantes? Em princípio, sim. Haverá, no entanto, que algumas, durante o período de tempo em que exerçam determinadas profissões, o não podem fazer porque a lei os impede. Portanto, nesta altura, me lembrar, por exemplo, do Presidente da República, que não pode, precisamente, não é porque ele não possa, enquanto pessoa em si. Enquanto pessoa em si, ele podia. Não pode, é derivado às funções que está a desempenhar. É só por essa razão é que não pode. Portanto, de resto pode. A tramitação do processo, para que as pessoas fiquem com uma ideia global e, portanto, uma ideia geral de como é que o processo se tramita. Disse há pouco que é através da petição, portanto, entra a petição. Os interessados, portanto, são citados para contestar ou não contestar. Se contestarem, portanto, o Tribunal vai designar aquilo que pode designar uma audiência e irá ouvir a prova que consta do processo. E irá também colher informações oficiosamente, se assim o entender. Imaginemos que haver de uma testemunha ou uma pessoa qualquer que diz: o senhor fulano tal também tem conhecimento disto. E mais, até tem um conhecimento mais profundo que eu. Então o Tribunal, nessa situação, se o entender, pode oficiosamente chamar essa pessoa. Chama essa pessoa, fará as perguntas que entenda por bem para ficar ali esclarecido a respeito da pessoa que pede para ser acompanhada. Essa situação funciona pouco mais ou menos, não funciona nestes parâmetros. Depois coloca-se o outro problema de saber. Então, e essa medida de acompanhamento, imaginemos que o Tribunal decreta determinadas medidas a uma pessoa, proibitivas ou não proibitivas, ou redutivas, ou não, portanto, que aplicam esta ou aquela redução. Se o fizer, isso fica de uma forma perpetuada no tempo? Não. Porque todos nós sabemos, há bocado eu estava a ouvir, portanto, há doenças que andam para trás e que andam para a frente. E dentro deste quadro, também é preciso ter um cuidado muito grande de saber se a pessoa que estava a ser acompanhada tem melhoras muito significativas, por forma a que o processo possa eventualmente ser arquivado. Portanto, a pessoa pode ter melhoras. Imaginemos que uma determinada pessoa, por esta ou por aquela razão, se refugia muito no álcool, pode estar dentro destes parâmetros, mas daqui por 3 ou 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, ter um rebate de consciência, passa a expressão, ou ser auxiliada por alguém e que deixe de ter esse problema. Se o Tribunal tiver provas suficientemente fortes de que assim é, portanto, esse processo fica, por assim dizer, arquivado, morre, entre aspas, assim podemos dizer, e a pessoa não tem necessidade de ter qualquer acompanhante daí em diante. Imaginemos que o Tribunal, o juiz, decreta um internamento. Um internamento, não um acompanhamento. Um acompanhamento. Falo e poder-se-á perguntar a ti depois se a pessoa, ou se as pessoas envolvidas no processo, entenderem que aquela decisão não é justa. Poderão fazer alguma coisa? Não poderão fazer? Poderão. Nem outra maneira podia ser. Poderão recorrer. A pessoa pode recorrer e depois o Tribunal da Relação, das duas, uma. Ou mantém, ou anula. Quando eu digo anula, portanto, diz esta pessoa, face aos pressupostos que se verificaram no processo, não necessita de acompanhante, ou até pode entender que o Tribunal de Primeira Instância
tenha que ir mais além. E quando digo mais além, fazer diligências neste sentido ou naquele, por forma a apurar com maior profundidade o estado em que a pessoa realmente se encontra. Portanto, pode acontecer estas três vertentes. Estas três vertentes aqui podem acontecer. Outra questão que também se coloca de vez em quando nos processos de acompanhamento é este. Então, se a pessoa está numa determinada situação e que, se necessitar de ser internada urgentemente, pode fazê-lo, pode não fazer. Aí, em princípio, não poderia fazer. Mas se é uma situação de urgência, pode ser internada, só que depois tem que vir pedir ao tribunal para que o juiz retifique, portanto, o internamento. Se não for uma urgente, então aí não pode ser internada sem prévia autorização do tribunal. O tribunal é que tem que face, mais uma vez, aos elementos que tiver no processo, ou mais algum elemento que seja eventualmente junto, e chegar à conclusão de que a pessoa, dentro daquele quadro, e tendo em conta este e aquele facto, deve ser ou não internada. Em suma, o acompanhamento, no fundo, está sempre, como dizer, vigiado, sim, vigiado, entre aspas, portanto, pelo tribunal. Claro. Portanto, não há nenhum ato que praticamente possa ser feito sem que o tribunal tome uma posição a permitir ou não que aquele ato avance neste ou naquele sentido. E é fundamentalmente isto que se coloca dentro do processo de acompanhamento de maiores. O processo de acompanhamento de menores é em tudo semelhante, só que aí os acompanhantes, em princípio, são os próprios pais, porque exercem a regulação do poder paternal. E se eventualmente, a partir dos 17 anos, porque é um ano antes dos 18, podem avançar com o processo de acompanhamento de maiores, os pais continuam a exercer o poder paternal até que haja uma decisão no processo de acompanhamento de maiores. Só a partir daí é que os pais cessam funções, exatamente. Uma outra questão também que de vez em quando se coloca nestes processos aqui, ainda que com menor cuidado, é de saber se o administrador ou que é a pessoa que acompanha o acompanhante, se essa pessoa aí terá ou não, ainda assim, prestar contas da gestão que eventualmente venha a fazer. É evidente que sim, portanto tem que prestar contas da gestão e poderá até ser responsabilizada se a gestão chegar à conclusão que é uma gestão danosa, ou uma gestão que, por esta ou por aquela razão, prejudica, portanto, o acompanhado. Nessas situações aí, portanto, terá que responder por aquela situação. E, de uma forma simplista, é desta maneira que o processo de acompanhamento de maiores se processa. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Eu acho que foi uma apresentação que, de uma maneira muito clara e muito objetiva, veio esclarecer as pessoas sobre as diferenças, por um lado, entre o processo de inabilitação e interdição E o atual. E o atual, não é? Só mais uma coisa, desculpe interromper. Imaginemos, portanto, às vezes é uma coisa que, se não tivesse falado nesse sentido, passava. Imaginemos que é um processo de interdição e de inabilitação a correr termos. A pessoa pode perguntar-se, então como é que é? A partir do dia 2 ou 10 de fevereiro de 2019, foi quando entrou em vigor o Decreto-Lei 49 de 2018, que foi publicado, salvo erro, em junho, ou acho que é em junho. Junho ou agosto, mas acho que é de junho. E uma vez que ele entra em vigor a partir de fevereiro de 2019, mas já havia um processo a correr termos de interdição e de inabilitação. Esse processo mantém-se? Não. Portanto, esse processo continua assim, mas começa a ser tramitado de acordo com os preceitos
que regula o processo de acompanhamento de maiores, Ok. sendo certo que os atos que já foram praticados, e desde que não sejam incompatíveis com O a processo tramitação da nova lei, portanto, esses não perdem validade, mantêm-se válidos. Ok, muito obrigada pelo esclarecimento. Isso é outra coisa que eu estava aqui na minha cabeça a pensar, de facto, o que é que aconteceria com esses processos que já tinham dado Sim, sim, entrado, não é? exato. E muito obrigada Nada. por todos os esclarecimentos, porque de facto tocou em vários pontos que, para nós que não estamos habituados às leis, não é? E eu, como psiquiatra, muitas das vezes tenho dificuldades com a lei de saúde mental e muitos dos meus colegas também e outras pessoas em geral e familiares não sabem muito bem como é que poderão fazer as coisas e penso que foi muito claro, muito objetivo e conciso e fez as próprias perguntas que lá em casa, na sessão, estariam a colocar-se a si próprios. Eu tenho aqui, entretanto, algumas questões que a plateia nos foi colocando e tenho aqui duas questões da nossa Associação de Apoio à Criança de Castelo Branco que dizem o seguinte: como deve ser do seu conhecimento as instituições de acolhimento de jovens e adultos com algum tipo de comportamento vêm-se confrontados com o abandono dos mesmos pelos seus familiares e depositados nestes locais? Que diligências devem tomar em defesa destas pessoas? Portanto, Lara, aí também temos que ver, desde logo, um pressuposto. E o pressuposto, como eu disse inicialmente, é a idade. A idade. Porquê? Porque até aos 18 anos, portanto, a responsabilidade, entre aspas, é uma responsabilidade parental. Assim podemos dizer, portanto, dos pais. Certo. A partir dos 18 anos, o menor deixa de ser menor, passa a ser maior e passa a ser ele responsável pelos seus próprios atos. Daí haver o tal processo de acompanhamento de menores e o processo de acompanhamento de maiores. Se o menor, ou os menores, se encontrarem em qualquer das situações que acabou de relatar, a solução primeira é de imediato dar conhecimento às entidades competentes e ao MP. Porquê? Ok. Porque o Ministério Público é a entidade que, no fundo, representa todos nós. Exato. E que Portanto, tem de obrigação, digamos assim, legal, de zelar Exato, pelos exato. interesses Da criança, portanto, no Exatamente. fundo. Portanto, e depois aí também depende a idade que ele tiver. E também depende os factos e o conteúdo desses mesmos factos. Porque há determinadas situações em que até aos 12 anos pode ter uma determinada medida, a partir dos 12 anos já não poderá ter aquela medida e poderá eventualmente ter outra, mas essa situação são situações factuais que têm a ver com a idade, ponto número 1, e depois têm a ver com a gravidade de eventuais factos que essa pessoa tenha ou não tenha praticado. Isto é uma vertente. A segunda vertente é mais de acordo com aquela que me colocou, que é o aspecto do abandono. O aspecto do abandono coloca-se precisamente através do MP. O MP faz as diligências que entenda por bem e depois irá, dentro do quadro fático que consiga apurar, propor ao Tribunal ou acompanhamento com esta pessoa, ou com aquela, ou até, em algumas situações, desde que se verifiquem que depende também dos factos, avançar com uma ação de inibição do poder paternal. Exatamente. Lá está, portanto, mas todas estas situações têm que ser espelhadas factualmente, porque não é, ninguém pode dizer a medida será esta, porque não sabendo nós quais são os factos que estão por detrás daquela situação, e cada situação, como a doutora sabe, é uma situação, portanto, não podemos ter uma medida para todas as situações. Daí, portanto, que o primeiro passo é entidades competentes e o MP, porque se for, por exemplo, a polícia ou a GNR ou uma entidade qualquer, eles depois vão para o MP. Portanto, o passo de imediato é ir ao MP, até porque o MP, junto dos tribunais, tem dias específicos, eu salvo ver, acho que eram nas quartas-feiras, pelo menos quando eu estava aqui no tribunal, eram quartas-feiras, tem um dia específico para atendimento ao público. Exato. Portanto,
E nesses dias aí, portanto, é atendimento ao público. O MP está para tomar conta, se assim podemos dizer, todas essas situações, colhe esses elementos e depois avançará ou não nesta ou naquela direção, de acordo com os elementos que vá colhendo ou que lhe sejam transmitidos na altura em que esse alguém o contacte. Ok, muito obrigada. Nada. Tenho aqui também mais outra pergunta colocada por uma pessoa anónima que diz: Dr. Robal, onde começa e onde termina a responsabilidade do tutor no caso em que o acompanhado tenha feito algum disparate, nomeadamente agressão, roubo, etc. Bem, vejamos, aí não podemos dizer, e também depende do contexto factual. Imaginemos esta situação. Vou tentar agora colocar 3 situações que me estão... Certo. Uma, o acompanhante não pode andar constantemente junto do acompanhado. Não pode, como é evidente. Se o acompanhado, dentro deste quadro, praticar um furto, imaginemos, ou um roubo, até vamos para o furto que é menos grave. Um furto, é óbvio que isso, em princípio, não irá responsabilizar o acompanhante. Agora, coisa diferente é, se estiverem os dois lado a lado, se assim podemos dizer, e se o acompanhante verificar, observar com os seus próprios olhos de que o acompanhado está a praticar um determinado ilícito, é óbvio que aí é responsabilizado. E mais, aí até não é responsabilizado por terceiro, porque ninguém é responsabilizado criminalmente pela prática de um ato ilícito que terceiro pratique. É responsável por ele próprio, porque no fundo pode até, também depende dos factos, mas pode até cair-se numa situação de coautoria. Exatamente. Depende muito também de factos. Agora, portanto, numa situação dessas que acabou de colocar, é evidente que, à partida, o acompanhante não será responsabilizado por uma situação dessa, até por uma outra ordem da razão. Porque, na vertente criminal, cada pessoa responde por ela própria. É verdade que há cumplicidade e que há coautoria e tudo isso. É verdade. Por isso é que eu, neste exemplo que acabei de referir, poderá haver, inclusivamente, uma questão de coautoria. Ou até poder-se adquirir numa situação de cumplicidade. Como? Imaginemos esta situação. Uma pessoa é acompanhada, furta uma garrafa de qualquer coisa, ou um CD, ou qualquer coisa, furta. E ao fazê-lo, leva esse objeto para a casa do acompanhante. O acompanhante sabe perfeitamente que aquele objeto foi furtado, que não é dele, e dá guarida. Portanto, nesta situação aqui, ele até poderá eventualmente, desde que isso se prove, este quadro que eu estou a dizer venha a ser provado, poderá eventualmente até ser condenado por cumplicidade. Exato. Não por coautoria, porque não é coautor. Não por autor, porque não é autor. Mas por cumplicidade. Exato. Porque sabia a origem do objeto Exato. e não foi tomar as medidas necessárias para o repor. Antes, pelo contrário, tentou encobrir o furto. Exatamente, tal e qual. Muito obrigada pela sua clareza e, de facto, com exemplos, eu penso que a plateia ficará muito mais elucidada, não é? Vou aqui também colocar mais uma pergunta, que temos ainda tempo, também novamente da Associação de Apoio à Criança aqui de Castelo Branco. Quando está concluído o processo de maior acompanhado numa pessoa institucionalizada e designados os acompanhantes perante a ausência continuada destas na vida do acompanhado, que intervenção podem as instituições fazer junto do Ministério Público? Aí também temos que ver 2 situações. Pode fazê-lo, inclusivamente, diretamente, porque há um processo. O processo tem o número X ou o número Y, cada processo tem um número. Imaginemos que o processo era o 50/20. Imaginemos. A instituição estava num quadro que acabou de escrever. Ou de imediato fazia um requerimento ao processo. Portanto, fulano tal ou fulana tal está nesta instituição, o acompanhante é beltrano,
e a situação tem sido esta. Portanto, faziam o requerimento ao processo e o tribunal, portanto, ouvia essa pessoa, lá está, precisamente para salvaguardar sempre o contraditório, por causa do artigo 3, número 3 do Código de Processo Civil, portanto, para salvaguardar o contraditório e depois iria ou não tomar determinada medida. Imaginemos, portanto, que chegava à conclusão que aquilo que a instituição tinha dito correspondia fielmente à situação, portanto, a pessoa seria responsabilizada por isso. Mas isto, outra situação é darem conhecimento ao Ministério Público e o Ministério Público, portanto, Tomar fazer... medidas. Não, mas as medidas que ele tem que tomar é fazer um requerimento ao processo. Ok. Porque há aqui uma diferenciação que às vezes as pessoas também não sabem muito bem. Em todos os processos, todos eles, seja ele qual for, seja de acompanhamento, seja civil, seja aquilo que for, portanto, a última palavra, se assim podemos dizer, cabe sempre ao juiz. O Ministério Público, no fundo, propõe. O meu parecer vai neste sentido assim, mas isso não significa, nem pode significar que o juiz aceite esse parecer. Pode concordar ou pode discordar. E tem que dizer, se concordar, tem que dizer, eu concordo com o parecer do Ministério Público por esta razão, assim. Se eventualmente discordar, da mesma maneira, tem que dizer, eu discordo por esta razão, assim. Porquê? Porque na lei também há um pressuposto, sob pena de nulidade, que é o 615 do Código de Processo Civil, que diz pouco mais ou menos isto. Pouco mais ou menos não diz. Portanto, todas as decisões têm que ser fundamentadas. Claro. Se não houver fundamentação, pode-se entender que há uma omissão, ainda que sejam coisas diferentes, não fundamentação e omissão, são duas situações e duas realidades diferenciadas, ainda assim, portanto, ou de uma ou de outra maneira, pode, não estou a dizer que há, mas pode eventualmente cair-se numa nulidade. Ok, muito obrigada. Agora tenho aqui as pessoas, de facto, esta área é uma área para todos nós nos levanta muitas questões e muitas dificuldades, porque a linguagem jurídica é uma linguagem muito particular e estas nuances, de facto. Daí eu tentar não aplicar, bem. portanto, a linguagem jurídica, Claro. porque é uma linguagem muito hermenêutica, é muito fechada. Exatamente. E as pessoas às vezes não percebem muito bem como é que isso funciona. É verdade. Portanto, nós temos aqui outra questão de outra pessoa anónima que nos coloca a seguinte questão. O acompanhante pode movimentar as contas bancárias do acompanhado? Pode também dentro de determinados condicionalismos. Ou seja, não pode fazer uma movimentação livre. Claro. Portanto, em determinados pressupostos poderá, só que depois tem que prestar contas. Porque o acompanhante, dentro das responsabilidades que sobre ele recaem, quer a nível de gestão, se assim podemos dizer, tem que prestar contas e depois tem que dizer, este dinheiro gastei aqui, mas tudo ele, entendamos, eu sublinho isto 3 ou 4 vezes por baixo, tudo ele foi para benefício do acompanhado. Portanto, daqui não resultou qualquer benefício para mim próprio. Portanto, foi para o acompanhado. E depois vai-se ver se assim é ou não. Se a questão não for levantada, portanto, em princípio, dá-se por bom, se assim podemos dizer, aquilo que o acompanhante referiu. Agora, imaginemos que alguém vai dizer, não, a senhora está a dizer que esses montantes foram para benefício do acompanhado, mas não corresponde à realidade. E depois vai-se ver, portanto, de uma ou de outra maneira. Portanto, tem que haver sempre um controle. Isso tem que haver sempre um controle, até porque ele depois tem que prestar contas. Portanto, tem que Exatamente. Sim, senhor. Temos aqui outra pergunta. Quando nenhum familiar quer assumir a responsabilidade pela pessoa com incapacidade, quem poderá exercer essa função? Portanto, é assim. Como eu disse inicialmente, o acompanhado, desde que esteja em condições, é ele próprio que escolhe o acompanhante. A lei, portanto, é clara quanto isso. Certo. Poderá acontecer que ele até nem escolha. E se não escolher, é o tribunal que vai à procura das pessoas que podem desempenhar aquela função.
não quer dizer que possa ser o filho, possa ser o pai, possa ser o irmão. Não. Até pode ser um vizinho. O tribunal, portanto, dentro do número de pessoas, vê qual ou quais, até porque pode ser nomeado mais do que um administrador, mais do que um representante. Certo. Portanto, cada pessoa não significa que tenha apenas um representante, pode ter mais do que um. Dentro daquele leque de pessoas, podem entender que o vizinho A, até porque está ali próximo, portanto, tem uma relação de proximidade, esteja em melhores condições do que o próprio filho. Eu dou-lhe um exemplo. Imaginemos que o acompanhado vive em Castelo Branco. Os filhos, que supostamente serão aqueles mais próximos, estarão dos pais, mas nós sabemos, portanto, que a vida hoje em dia não é tanto assim, que os filhos estão, por exemplo, em Lisboa, ou em Paris, ou no Porto, seja onde for. Então, uma distância bastante grande. Então, nessas situações aí, se houver um vizinho que tenha uma relação de proximidade, o tribunal é mais fácil optar pela nomeação do vizinho do que pela nomeação do filho, porque o filho não acompanha coisa alguma. Claro. Está a 300 km ou 400 km, portanto não tem a sua vida, não pode acompanhar das duas uma. Ou leva os pais para junto dele, ou ele para aqui, portanto, tem a sua vida, não pode vir. Portanto, terá que haver o bom senso, e eu há bocado ter dito que nestas coisas tem que haver muito bom senso e tem que haver muito cuidado com tudo isto. O tribunal vai procurar ou um vizinho, ou uma pessoa que, ainda que não seja mesmo vizinho, que vive ali perto ou que tenha um relacionamento muito próximo com a pessoa, e será essa pessoa nomeada. Ok. Eu iria acrescentar só antes de fazer a última pergunta, até teremos, estou a imaginar nas pessoas com mais idosas, com quadros demenciais, que, por exemplo, frequentam centros de dia ou que frequentam determinado, estão em lar, não é? Já institucionalizados, mas de uma maneira diferente, se calhar o próprio lar ou alguém Dentro do pode ser, centro de dia também pode ser chamado porque estará em melhores condições para assumir essa responsabilidade. Sim, pode. Quando eu dei o exemplo do vizinho, todas as pessoas que eventualmente estejam numa relação de proximidade e que estejam em condições de ser nomeados, podem ser, não é necessário que seja família. Claro, O que importa é que haja uma relação de proximidade entre o acompanhado e o acompanhante. Certo. Pode ser uma pessoa da instituição, pode ser uma pessoa da Santa Casa, pode ser, portanto, imaginemos que a pessoa está na Santa Casa. Pode haver alguém na Santa Casa, portanto, que esteja em condições e que não se importa absolutamente nada de ser nomeado acompanhante para aquela pessoa. Pode fazê-lo. Claro, muito obrigada Nada. mais uma vez. Portanto, tenho aqui mais duas questões ainda. Há pouco foi referenciado que o acompanhante tem que prestar contas. Presta contas a quem e em que moldes? É uma espécie, como dizer, uma espécie de conta corrente, se assim podemos dizer. Portanto, quando alguém presta contas de alguma coisa, é uma espécie de conta corrente. Imaginemos, eu vou tentar aqui dar um exemplo, que o acompanhado tem uma conta bancária de X dinheiro. Pronto, X dinheiro. E ao longo do período temporal em que é acompanhado, ao fim do ano, durante o ano, dessa conta saiu X dinheiro para medicamentos, X dinheiro para fraldas, X dinheiro para alimentação, X dinheiro para isto, X dinheiro para aquilo. Pronto. A pessoa faz uma espécie de contabilidade, conta corrente, pronto, e ao fim vai-se ver, eu tirei desse X, eu tirei Y, e esse Y está gasto em benefício da pessoa, do acompanhado, nisto. Portanto, ou seja, é sempre tipo conta corrente. Exato. E pode justificar. Eu fui à farmácia e gastei X dinheiro, porque a pessoa necessitava daquele medicamento. Claro. Eu fui ao médico a uma consulta médica, gastei X dinheiro. E é assim que a coisa se processa. Muito bem, muito obrigada. Ora, então, para terminar, vou deixar a última questão de outra pessoa que se chama António Romão e que nos coloca o seguinte: será justo limitar legalmente a pessoa com deficiência mental ligeira nas suas tomadas de decisão? Eu já respondi isso inicialmente. Sim. E a resposta é esta. Daí que há uma grande diferença entre o antigo, se assim podemos dizer, processo de interdição e de inabilitação e o processo de acompanhamento. Porque no processo de interdição e inabilitação era isso que acontecia praticamente. Claro. No processo atual e no processo vigente isso não acontece. Até porque as premissas, se assim podemos dizer, aonde assenta este
sologismo todo são completamente diferenciadas daquilo que era no Código Civil, no artigo 143 e seguintes. Porquê? Porque aí a pessoa, no fundo, perdia como que a sua liberdade. Portanto, Exato. ficava limitada Equiparado um bocadinho a menor. Exato. Diria eu, sem perceber nada de... Foi comprado um pedacinho menor. Hoje não. Portanto, no fundo, hoje a pessoa continua a ter a sua liberdade, portanto, a pessoa age de acordo com a sua consciência, é acompanhada apenas, mas isto não significa que haja uma diminuição das suas capacidades. Só assim será, e só daí é de eu ter dito há pouco que se avançaria para o tutor e para o Conselho de Família, Exato. se efetivamente, mediante pareceres médicos, mediante prova, chega à conclusão que a pessoa está completamente, mas completamente impossibilitada de exercer, exatamente. São nessas situações que nos outros não. Ok, muito obrigada. Nada. Portanto, daquilo que eu posso depreender, no fundo, aquilo que esta modificação na lei nos veio trazer foi aumentar o nível da autonomia para o próprio, não é? Quem está a ser, digamos assim, limitado, entre aspas, na sua liberdade, não é? Face à sua doença, e, portanto, não vai deixar por terra aquilo que é, do ponto de vista constitucional, a liberdade, as garantias e a autonomia de poder de escolha dessa pessoa. E, portanto, não vai haver também vários processos desencadeados em vários momentos, é sempre o mesmo processo, consoante a fase em que estiver a doença daquela pessoa, daquilo que eu pude depreender do que o Sr. Dr. Juiz nos esteve a explicar, vai avançando com mais limitações à liberdade da pessoa ou menos, ou aumentando a autonomia consoante a fase da doença em que ela se encontra. Certo, é um pouco isso, não é? Portanto, é mais simples e parece-me a mim, que não sou das leis, mais justo para a pessoa que está a ser acompanhada. E até, presentemente, coisa que também não acontecia no processo de interdição e inabilitação, hoje, se houver um ato urgente, é perfeitamente possível, dentro do quadro legal do 49 de 2018, é perfeitamente possível lançar mão de uma providência. Ou seja, uma providência não é mais do que isto, portanto é um processo de caráter urgente. Okay. Imaginemos que a pessoa necessita urgentemente praticar aquilo, portanto pode lançar mão de uma providência cautelar para salvaguardar os seus direitos, coisa que antigamente não era possível. Na interdição não era possível. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu ia só deixar uma última questão mesmo para encerrar, que é uma dúvida que eu acho que se calhar muitos médicos no geral se colocam quando nós recebemos, por exemplo, um doente na urgência e temos de facto uma situação de life-saving, ou seja, uma emergência que nós temos que tomar decisões ali e agora com risco de vida para a pessoa. Imaginando que a pessoa, por exemplo, foi apanhada pelo INEM ou foi chamada ao INEM e está sozinha. O que é que nós, enquanto médicos ou enquanto profissionais de saúde num hospital, deparando-nos com uma situação dessas, podemos fazer? Vejamos, eu há pouco disse que há determinadas situações de caráter urgente, portanto é o tal internamento, se assim podemos dizer. Esse internamento, no meu ponto de vista, não pode ser visto em sentido restrito. Temos que ter uma área de abrangência maior. Isso é um ato urgente, isto que me acabou de escrever é um ato urgente. Como é um ato urgente, portanto, a pessoa tem que ser socorrida de imediato. Exato. Não pode, de forma alguma, estar a aguardar por uma decisão do tribunal. Exatamente. Aquilo que pode acontecer não, que a lei impõe, não é pode, a lei impõe, é a pessoa recebe os tratamentos que a equipa médica entenda por bem, porque é um caráter urgente, recebe, só que depois tem que ir ao tribunal para retificar aquilo que foi feito. No fundo, aquilo foi feito porque estava numa situação extrema, entre aspas, portanto, numa situação de urgência, só que depois o juiz, portanto, tem que retificar aquela situação. Porque se não for retificada, portanto, comete-se ali uma ilegalidade. A minha dúvida, no fundo, é, até mais nos colegas da cirurgia, que imaginando que está uma pessoa com uma hemorragia
ativa naquele momento e precisa de levar a pessoa para o bloco. Tem que levar, não é? Pois, Para salvar a vida para daquela salvar a vida, pessoa. sim, sim. É a obrigação depois do médico que assistiu aquela pessoa, quando souber que aquela pessoa tem este processo de acompanhamento Tem do que, menor, tem que informar o tribunal que teve que fazer este ato ou é outra pessoa que terá... pode, o primeiro passo é, a partir do momento em que sabe essa situação, deve comunicar à pessoa que, no fundo, É o responsável. que é o responsável. Ok. Portanto, e essa pessoa deve comunicar. Mas isso, na minha opinião, não invalida que a pessoa comunique ao tribunal. Porquê? Porque pode acontecer uma situação que a pessoa até nem saiba à partida, o médico não sabe à partida quem é o acompanhante, Exato. e fica numa situação ali, pá, mas agora o que é que eu vou fazer? Portanto, ele também, ainda que a lei não seja completamente explícita, mas temos que fazer interpretações atualistas da própria lei. Não podemos estar barricados, assim podemos dizer, a lei diz 2 e 2 são 4 e são mesmo 4. Não. Portanto, nós temos vários tipos de interpretação, temos interpretação extensiva, restritiva, ampliativa, temos vários tipos de interpretação. Portanto, temos que fazer uma interpretação de acordo com cada caso, desde que a lei não seja ferida. Claro. O objetivo é sempre este. O interesse é a pessoa em si. Depois a lei, portanto, contempla esta e aquela situação. Não podemos fazer uma interpretação completamente literal. Neste caso que a doutora me acabou de referir, porque senão assim, portanto, um médico não escorreu, deixava morrer. Portanto, no fundo, deontologicamente estava a violar O código deontológico dos próprios médicos. Exatamente. Não faz sentido nenhum, digo eu. Portanto, Claro que sim. tem que ser interpretado daquela Claro, maneira. em benefício da pessoa. Exato. Sempre. Depois o tribunal Da tem não que ter... maleficência. Exato. Depois o tribunal tem que ter conhecimento dessa situação, porque no processo fica tudo isso. Portanto, a partir do momento em que ele chega a essa informação, o juiz em 2 linhas diz. Portanto, atendendo ao quadro descrito, retifica. Não é preciso mais do que isso. Okay. E fica a situação sanada. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela sua colaboração, pelos seus esclarecimentos que foram extremamente importantes e obrigado por estar disponível para colaborar connosco.